Deus, aleluia. Saúdos, amados irmãos, na paz do Senhor. Motivo de muita alegria hoje podermos estar aqui em mais essa oportunidade de estar ministrando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. A nossa lição de número 4 do nosso segundo trimestre, que nesse terceiro trimestre estamos estudando a mesma revista que estudamos no trimestre 2. O tema central é a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O comentarista dessa revista é o Douglas Baptista. A nossa lição de número 4 tem como título a iluminação espiritual do crente. Glória a Deus. Aguardar alguns irmãos que já chegam para estar juntamente conosco esta noite, mais uma vez engrandecendo o nome do nosso Deus Todo-Poderoso, reconhecendo que Ele é o Senhor de nossas vidas e está no controle de todas as coisas. Que essa noite Ele possa nos conceder uma noite de bênção, de graça, de aprendizado da Sua Palavra. Glória a Deus. Diz assim o nosso texto áureo: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, conforme é escrito em Efésios capítulo 1, verso 17. Diz assim a nossa verdade prática: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferida aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Aleluia. Alguns irmãos já chegam conosco. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 1. Leremos do verso 15 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Glória a Deus. Que esta noite o Senhor possa nos conceder graça para juntos aprendermos da sua palavra esta lição tão valiosa para as nossas vidas. Essa lição ela tem os objetivos específicos. O primeiro é destacar a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina. Segundo, salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes. E o terceiro é expressar o exemplo da exaltação em Cristo. Aleluia. Mais alguns irmãos chegam juntamente conosco. Glória a Deus. Motivo de alegria. Vivemos um momento novo,
justamente por conta ainda dessa questão da pandemia, ainda restritos na questão das nossas reuniões da escola bíblica dominical, presencial, mas pela graça de Deus o Senhor tem nos dado ferramentas, instrumentos, para que assim nós possamos suprir essa necessidade, já que estamos restritos em relação a esses encontros, a essas reuniões. Então, que o Senhor nos dê graça, e alguns irmãos têm sido uma bênção e têm acompanhado juntamente conosco, e em outros momentos também têm assistido. Então, a palavra de Deus ela tem sido divulgada de acordo com a vontade de Deus, justamente pelas ferramentas que nos é proporcionada em relação à internet. E a obra ela tem, pela graça de Deus, tem fluído segundo as condições a qual nos foram impostas, mas de qualquer forma que até este momento tem nos ajudado o Senhor. Deus tem sido com cada um de nós, né? Momentos valorosos, né? Nós deixamos de ainda estar desfrutando em relação à presença com muitos irmãos, restritos até por suas idades, em estarem conosco, já que os cultos retornando aos poucos. Então, o Senhor tem nos ajudado nessa questão, tem nos feito compreender essas questões e tem nos dado paciência, conformidade para lidar também com essas situações. Que o Senhor nos dê graça todos os dias e nos console sempre. Diz assim a nossa introdução. Ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença, assim dividida. Ação de graças, que vai do capítulo 1, versos 15 e 16. Oração intercessória, capítulo 1, que vai do verso 17 ao 19. E confissão de louvor e exaltação, que vai no capítulo 1, versos 20 ao 23. Nessa sentença, somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito Santo, para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder do nosso Deus. Em relação a essa oração intercessória, descrita justamente aqui na nossa introdução, o versículo 17 do capítulo 1, que diz: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. O que Paulo está querendo dizer com isso? Na verdade, o que a gente entende, que anteriormente compreendemos que ele já tinha reconhecido justamente que esses cristãos eles tinham o Espírito Santo, né? Ele já disse que eles foram selados com o Espírito Santo da promessa. Portanto, Paulo aqui, ele não está orando para que eles recebam, esses irmãos, uma segunda bênção, né? Não está orando para que eles recebam uma nova porção do Espírito Santo, não está orando para que sejam batizados pelo Espírito Santo, né? Mas está pedindo para que Deus abra os olhos destes irmãos e os nossos olhos também, para que entendamos plenamente as bênçãos dos versículos descritos justamente do 3 ao 14. Em Isaías 11:2, vemos que o Espírito Santo de Deus é o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Isto não significa que há 7 Espíritos, mas que o Espírito Santo age amplamente na iluminação do nosso coração, nos concedendo vários dons. Essa é a multiforme graça de Deus de operar na vida do ser humano. Então, citando John Stott, que diz: crescer no conhecimento de Deus é indispensável para a santidade, e tal conhecimento é impossível sem a revelação do Espírito Santo. Glória a Deus. Quem discordaria de Stott nessa colocação, né? Nós compreendemos que essa graça de Deus que atua sobre a minha, sobre a sua vida, né, nos levando inclusive à conversão, para que ela nos capacita justamente desse poder para termos a habilidade de respondermos positivamente a este chamado. É bem verdade que nós entendemos na teologia arminiana que essa graça ela é resistível, diferente dos calvinistas que afirmam que a graça de Deus ela é irresistível, né? Nós entendemos que o homem
ele pode, mesmo assim sendo capacitado positivamente a responder, mesmo assim ele pode negativamente responder a Deus em relação a esse chamado. Né? Então, o que capacita é o Espírito de Deus para que o homem esteja apto a isso, mas mesmo assim o homem ele faz escolhas, e são essas escolhas que na maioria das vezes, né, diferem justamente e fazem apontar o destino final de nossas vidas. Aleluia. O nosso primeiro ponto, ele vai tratar justamente sobre a esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Não devemos esquecer que ela é uma epístola pastoral e que o seu propósito era eminentemente prático. Não se deve pensar no apóstolo como sendo um teólogo que se assenta para escrever uma dissertação teológica. O seu objetivo era ajudar os cristãos, fortalecendo e animando eles na sua vida cristã, na sua vida diária. Este é o jeito apostólico de fazer. Os apóstolos acreditavam que a melhor maneira de ajudar os cristãos era ensinar-lhes as grandes doutrinas da fé cristã e depois aplicar a doutrina em suas vidas. Aleluia. E essa capacitação do poder de Deus, do alto, era justamente para isso que Paulo orava a Deus, intercedendo ali por aqueles de Éfeso, justamente para que esses fossem revestidos deste poder, o poder de capacitação. Quando a gente olha a respeito desse poder de capacitação de Deus, um exemplo muito prático e muito aparente, quando nós vemos ali a descida do Espírito sobre aqueles que estavam ali na festa de Pentecostes, a gente vai perceber que aqueles irmãos, eles foram realmente fortalecidos em poder. O próprio Pedro, quando a gente nota, né, o tipo, o método de pregação do evangelho daquele homem, a gente vai entender que, que Pedro, ele perdeu, né, a sua timidez, tornou-se um homem totalmente valente em relação a não ter medo das coisas que podiam lhe acontecer e que já vinham acontecendo não só a ele, mas como também a outros discípulos que assim procediam na evangelização. Então a gente compreende que quando Pedro ousadamente fala àqueles irmãos e muitos se convertem, né, eles vão compreender que ali em Pentecostes, na defesa que Pedro faz a respeito, explicando do que havia acontecido, né, explicando justamente, tomando a frente ali, dizendo que aqueles irmãos não estavam embriagados, mas que era o poder de Deus, né, que estava se manifestando na vida deles, e muitas pessoas se converteram, não foram poucas. E a gente compreende que esse poder, essa capacitação, ela é necessária justamente para o cristão. Né? É uma busca incessante, uma busca diária. O cristão ele tem que reconhecer, primeiro de tudo, a sua condição natural diante de Deus, em relação a saber que ele foi exaltado primeiro, justamente para que Deus pudesse moldá-lo através da sua convivência, do seu relacionamento com ele, para que o homem chegasse a uma estatura de varão perfeito diante de Deus, para que assim pudesse justamente professar de tantas maravilhas, de tantas coisas, de tantas grandezas de Deus, como fez o apóstolo Paulo e muitos outros apóstolos. Esses foram homens de Deus usados ousadamente, né, segundo o propósito de Deus e segundo a capacitação do Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Nosso primeiro subponto vai tratar justamente sobre a ação de graças e intercessão. Glória a Deus. Aleluia. O apóstolo se alegra em dar graça a Deus pela vida dos eleitos, conforme diz no capítulo 1, verso 16, e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a filiação do Espírito Santo, conforme descrito no capítulo 1, versos 3 ao 14.
ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação, conforme descrito no verso 17. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo de quão impossível alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus, conforme descrito em 1 Coríntios 2, versos 14 e 15. Por isso, ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem, por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus, conforme descrito nos versos 18 e 19 do capítulo. O cristão é alguém em cuja vida e em cuja perspectiva global, o Senhor Jesus Cristo ocupa um lugar central. Ele vê tudo em Cristo, começa com Cristo e termina com Cristo. Então, Jesus Cristo vem a ser o controlador em toda parte. Há muitas pessoas religiosas, muitos movimentos religiosos hoje em dia, são muito ativos e zelosos, né, que conquistam os seus convertidos, são assim chamados, mas muitas vezes Jesus Cristo não é mencionado por eles. Eles falam sobre vir a Deus, etc., sem que Cristo seja mencionado. Isso, por definição, não é cristianismo, por melhor que eles pareçam, por mais religiosos que sejam. O cristão é alguém que vê e acha tudo em seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu não tenho como professar o cristianismo sem colocar Jesus no centro. Por isso, nós entendemos que a pregação cristã, genuinamente cristã, é justamente aquela que é feita cristocentricamente, ou seja, colocando Cristo no centro da mensagem, sabendo que Cristo é o início de tudo, também será o fim de tudo, é o nosso Senhor e Salvador, é aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você, quando ainda éramos pecadores. Cristo, assim, nos proporcionou para que nós viéssemos nos convertermos, e essa propiciação só podia ser feita pelo próprio Filho de Deus, um sacrifício imaculado, um único sacrifício suficiente e vicário, para que eu e você pudéssemos ser restaurados a Deus. A nossa condição, quando lemos o livro de Romanos, nós compreendemos que a condição natural do homem em relação a não estar propício, né, mas ele ser propiciado justamente pelo sacrifício de Cristo e pela possibilidade da operação do Espírito Santo em sua vida, para que ele venha a se converter, não é que esse poder ele faz com que cegamente nós obedeçamos e acabamos sendo assim marionetes nas mãos de Deus. Não, nós já ressaltamos justamente essa questão que a teologia arminiana chama de graça preveniente, é justamente uma graça previamente providenciada. Então, essa graça, quando vem sobre o ser humano, ela capacita o ser humano a responder positivamente ao chamado. Mas o homem, do seu livre-arbítrio, e assim escolher justamente, né, a condição para você responder positivamente ao chamado, não quer dizer que Deus derrama deste poder e a pessoa responderá positivamente, mas que ela está apta a responder neste momento dessa capacitação. Glória a Deus. O nosso segundo ponto trata justamente sobre a esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação, conforme descrito no verso 18 do capítulo 1. Assim, eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Aspecto 1. Deus chamou pessoas no passado, conforme descrito em 2 Timóteo 1,9. Ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição de Cristo, da qual fazemos parte, conforme descrito no capítulo 1, verso 3 a 14.
de Efésios. Segundo, a chamada abrange serviço e santificação no presente, conforme descrito em Filipenses 3:14. Isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. Terceiro, a participação gloriosa no futuro, conforme descrito no capítulo 5, verso 27 de Efésios, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face, conforme descrito em 1 Coríntios 13:12. Ter fé no Senhor Jesus significa que você confia nele completa, inteiramente, absolutamente. Significa que você crê que ele veio a este mundo para salvar você e que ele mesmo é quem nos salva. Dou ênfase a isto porque alguns que parecem pensar que ter fé no Senhor Jesus significa que você acredita que ele veio a este mundo para dizer que Deus o ama e que Deus perdoa os seus pecados. Mas como eu entendo no Novo Testamento, não é essa a fé do Senhor Jesus. Alguns pensam que a cruz é apenas uma declaração do fato de que Deus está pronto a perdoar-nos. Porém, se fosse assim, o Senhor Jesus não seria o Salvador. Simplesmente estaria anunciando que Deus perdoa e que a salvação é possível. Mas no Novo Testamento nos diz que o Senhor Jesus é pessoalmente o Salvador, que ele veio ao mundo para salvar-nos. É ele. E o que ele fez por nós que constitui o meio da nossa salvação. É isso que significa fé no Senhor Jesus. Justamente essa segurança de que esse sacrifício ele foi suficiente para nos proporcionar essa tamanha graça da salvação. Que a partir do momento que fomos redimidos por Deus, né, através do sacrifício vicário de Cristo, nos tornamos aptos a poder alcançar esta salvação pela graça do sacrifício de Cristo, que pagou uma conta impagável daquilo que devíamos a Deus. Nós não devíamos nada ao diabo, conforme alguns teologias apresentam. No caso, nós devíamos a Deus, devido a essa condição pecaminosa em que o homem se encontra, em que quando no jardim do Éden, o homem desobedecendo uma única ordem de Deus, né, trouxe mal e morte a toda a raça humana, essa possibilidade de restauração a Deus só seria possível com este sacrifício maravilhoso de Cristo. Foi isso que Cristo fez. Nos tornou alvo para que pudéssemos ser alcançados por Deus através do seu sacrifício. Então, aqueles que professam a fé em Cristo genuinamente reconhecem que esse sacrifício é suficiente para salvar-nos, isso pode ser identificado como um cristão. Mas o cristianismo apresentado, né, e descrito na Bíblia não é somente esse, mas que Paulo também entendeu que aqueles que precisavam ser revestidos de poder, justamente para que viessem a continuar nas suas boas práticas, na sua boa caminhada cristã, e a cada dia fossem fortalecidos, e sendo assim, tendo o entendimento de que a cada dia fosse acrescentado a ele o conhecimento mais e mais de Deus, para que isso fosse crescendo em sua vida e eles pudessem ser mais capacitados por essa graça maravilhosa de Deus. O nosso terceiro subponto fala sobre as riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança, conforme diz no verso 18. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos, conforme descrito em Colossenses 1:12. Já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas do povo. Como, por exemplo, vermos a Deus, a Cristo e o adorarmos. Sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Então, os salvos tomarão posse da herança, preparada desde a fundação do mundo. Glória a Deus. A melhor maneira de entender esta oração é compreender, mais uma vez, que o apóstolo está contrastando a condição natural do homem com a do homem espiritual. Mais adiante, no capítulo 4 de Efésios, ele mostrará que todos nós somos por natureza e demonstrará a necessidade de
termos iluminado os olhos do nosso entendimento. Diz ele no capítulo 4, versos 17 ao 19. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza de seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometer toda a impureza. Significa que todos nós necessitamos, não é de uma nova faculdade, pois todos nós temos a faculdade da mente e do entendimento no sentido natural. O que há de trágico quanto ao homem não é tanto que ele tenha perdido uma faculdade, mas que, em consequência do pecado e da queda, ele não pode usar e exercitar apropriadamente as suas faculdades. Falando sobre os pagãos, sobre os gentios incrédulos, Paulo afirma que o entendimento deles está entenebrecido. Eles têm entendimento, porém está obscurecido. Então, por isso, Paulo entendeu da necessidade desses homens que pudessem, sendo ali obscurecidos, facilmente ser alcançado por qualquer vento de doutrina, ou mesmo ideologias, doutrinas pagãs. Paulo reconheceu que aqueles homens necessitariam dessa capacitação, desse poder, desse revestimento de poder do alto, para que eles pudessem ter justamente esse entendimento das coisas de Deus. Então, havia necessidade justamente desses homens nesse sentido. Paulo compreendeu isso. Por isso ele vai orar a Deus e intercedendo pelos Efésios para que isso ocorresse. Era questão de necessidade. Era questão de manutenção da vida cristã. Aqueles homens, eles necessitavam verdadeiramente disso, e essa necessidade, ela ia refletir direta e indiretamente na condição daqueles homens na sua vida diária, nas suas práticas, boas práticas cristãs, e se eles permaneceriam ou não trilhando aquele caminho maravilhoso ao qual eles estavam trilhando, necessitavam de entendimento. Assim como eu e você ainda hoje, nós necessitamos desse entendimento. Nós precisamos todos os dias entender que essas riquezas da graça de Deus e das grandezas que operam em nossas vidas, né, esse entendimento maravilhoso de Deus, eles não vêm simplesmente a nós porque nós buscamos e assim procuramos aprender mais de Deus, às vezes estudando até livros seculares, mas é esse revestimento de poder que, através do Espírito Santo, despertado no cristão, nessa ânsia de aprender mais de Deus, é que proporciona esse entendimento maravilhoso dessas coisas. Há coisas, lógico, que nós não compreendemos, e há coisas que só serão reveladas na glória. Há coisas que ficaram justamente para serem reveladas somente naquele grande dia. Mas muitas coisas estão aí dispostas para nós. Às vezes não entendemos porque não buscamos, porque não procuramos ter entendimento das coisas de Deus, porque não colocamos isso como prioridade. Mas a partir do momento que fazemos isso, Deus é gracioso, Deus assim nos concede conforme a sua vontade, sabendo também, conhecendo o coração do homem, se este vai se exaltar ou não com estas coisas. Aquilo que é de bom grado, que é de bom e que será de bom proveito, principalmente na vida cristã, o Senhor há de nos acrescentar conforme a sua vontade e conforme a sua porção diária. Aleluia. O nosso segundo ponto, ele vai tratar sobre a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. O poder divino é imensurável, nada pode deter. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. O tema do apóstolo é a grandeza do poder de Deus para conosco ou em nós, os que cremos. Ao descrever esse poder, ele menciona a ressurreição do Senhor Jesus Cristo dentre os mortos e a colocação dele na mais alta posição de poder. O apóstolo nos diz como ele foi feito cabeça da igreja. Dessa maneira nos é dada, por assim dizer, a doutrina completa da igreja num pequeno estojo. Glória a Deus. Nosso primeiro ponto, subponto, trata sobre
a sobreexcelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus, conforme descrito no capítulo 1, verso 19. Perceba que a palavra sobreexcelente é traduzida no grego por hiperbalou, que na forma adjetiva significa extraordinário, conforme descrito em 2 Coríntios 4, 7. Já a expressão seguinte, megetos, grandeza, objetiva enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja, conforme Mateus 26, 64. O termo dunamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida, conforme Atos 8:3. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem, conforme diz 2 Pedro 4, que somente um poder tão grande assim pode operar, concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança, conforme descrito no verso 18 do capítulo 1 de Efésios. Temos que entender que o que o apóstolo está orando aqui não é para que esses de Efésio tenham mais poder, e sim para que venham conhecer a grandeza do poder que já atua neles. Conhecer dessa grandeza era necessário para que aqueles homens pudessem continuar a sua jornada cristã e animados. Né? Primeiramente, tenhamos claro em nossas mentes o que exatamente ele quer que compreendamos e experimentamos deste poder de Deus extraordinariamente grande em nós. Aos que dizem que o que o apóstolo tinha em mente era simplesmente a nossa ressurreição futura e que ele não estava interessado em nada mais. Eles sustentam que Paulo estava dizendo mais ou menos o seguinte aos Efésios: muito bem, eu estabeleci o fato de que vocês são herdeiros de Deus e lhe propiciei um vislumbre da herança para a qual vocês estão indo, e agora quero que vocês saibam que nem mesmo a morte pode tirá-los isso, porque o poder de Deus o habilitará a ressuscitá-lo dentre os mortos, assim como ele ressuscitou seu filho dentre os mortos. Então, eles afirmam que isso tudo se trata exclusivamente de uma referência à nossa ressurreição no último dia e a nossa entrada na glória eterna. Será só isso? Ele inclui isso, é claro, porém eu afirmo que ele não está se referindo somente ao clímax desses eventos, que se dará na consumação final, mas também à totalidade da vida cristã, do começo ao fim. Por isso, Paulo entendeu dessa necessidade da capacitação. Seria algo que fizesse com que esses irmãos constantemente estivessem envolvidos nesse relacionamento com Deus e a cada dia crescesse não só na graça, mas também no conhecimento do Senhor. Essa era a vontade de Deus para que aqueles homens fossem fortalecidos. Paulo orou para isso. Paulo justamente intercedeu a Deus para que esses homens tivessem essa oportunidade, fosse propício a esse revestimento de poder, para que assim pudessem propagar o evangelho ao qual ele havia sido separado para esta tão boa obra. O nosso segundo subponto, ele trata sobre a força do poder divino. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, conforme descrito em Efésios 1:19, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos concordes entre si. Primeiro, a palavra operação, que é a tradução de energia. Também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade, conforme descrito em Colossenses 1:29. Segundo a expressão força, vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade, e finalmente iscos, que indica o poder inerente de Deus, conforme descrito em João capítulo 1, verso 12, e 2 Pedro 2:11. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, que, inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. Primeiro, a ressurreição de Cristo. Segundo, a sua ascensão à direita de Deus nos céus, conforme descrito no capítulo 1, verso 20. E terceiro, a sua elevação acima de todos
todo domínio, conforme descrito no capítulo 1, versos 21 e 22. Eis a mais urgente questão prática para todos os cristãos. Estaremos cientes do fato de que o poder onipotente de Deus está agindo em nós? Compreendemos que somos o que somos única e inteiramente pela graça e pelo poder de Deus? Compreendemos que esta graça, né, e esse grande poder de Deus que explica tudo o que ocorre na nossa vida cristã? Eu faço essas perguntas porque eu estou convencido de que o principal problema da maioria de nós é a nossa incapacidade de perceber a grandeza da salvação a qual fomos levados e que todos desfrutamos. Então, a partir do momento que nós refletimos acerca dessas coisas, nós olhamos para trás e compreendemos o que éramos e agora o que somos. Mas nós não somos por nossa própria força. Não é pela minha força, do meu braço, que eu um dia resolvi, né, ser um cristão. Resolvi no meu coração ser um cristão. Simplesmente assim. Não é só isso. Ninguém se converte sozinho. Não é que não tenhamos a capacidade de refletir acerca dessas coisas, mas acerca das coisas de Deus é uma coisa mais sobressalente, é uma coisa mais grandiosa. Não é da forma, humanamente falando, que elas acontecem como nós costumamos contemplar com os nossos olhos. Isso não é simplesmente um ato físico, né? Uma resposta dada positivamente, mas isso é um ato espiritual. Nós não somos salvos porque, enfim, por nossa própria força decidimos ser salvos. Nós somos salvos porque um Deus Todo-Poderoso olhou para nós dos céus e nos enxergou para que nós pudéssemos, assim, ser restaurados a Deus. Havia a necessidade de um sacrifício vivo e eficaz, um único sacrifício. Quando estudamos no Antigo Testamento, percebemos acerca dos sacrifícios que eram realizados ali no tabernáculo, nós vamos entender de que todos aqueles sacrifícios, eles apontavam para um único e suficiente sacrifício, o sacrifício do Filho de Deus na cruz do Calvário. Foi esse sacrifício que restaurou a Deus, que nos deu essa possibilidade para que nós pudéssemos responder positivamente a esse chamado, sendo alcançado por essa graça maravilhosa de Deus, nos proporcionando assim essa tão maravilhosa salvação para as nossas vidas. Não é por nossa força, não é por meu querer, não é por seu querer, mas porque Deus assim quis, Deus assim providenciou, e essa providência maravilhosa de Deus foi que nos proporcionou esta tão maravilhosa bênção para a minha, para a sua vida. O nosso terceiro ponto, ele vai tratar sobre Cristo, o nosso exemplo de exaltação. Nesse ponto, veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponível também aos crentes. A salvação é uma demonstração do poder de Deus em nós. Estou cada vez mais convencido de que o maior problema com aqueles que nos passam tanto tempo na sua vida cristã, vivendo grandes momentos miseráveis de dúvida, de incerteza, que eles realmente nunca foram convertidos, nunca se firmaram verdadeiramente nos caminhos. Então, isso chega a ser um precipício para um cristão que, na sua caminhada, acaba que vendo mais dúvidas, incertezas, querendo ter as suas respostas preenchidas, a maioria das vezes pelo seu próprio ego, de querer saber todas as coisas. Então, essa destinação do homem em buscar essas coisas é que é uma forma inequivocada. Quando a gente percebe que isso não leva a outra coisa senão a destruição do ser humano e a destruição de tudo aquilo que ele aprendeu da parte de Deus, porque as dúvidas, as incertezas, todas essas coisas, elas serão lançadas por terra durante a nossa caminhada cristã, quando nós aprendemos e a cada dia amadurecemos mais acerca das coisas de Deus. Assim, quando nós começamos a estudar, a aprender certas coisas, só vamos aprender muitas coisas lá na frente, no período colegial, assim a caminhada cristã, gradativamente nós somos
acrescentado a cada dia desse conhecimento de Deus. Nós não suportamos todo esse conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus, ele é inatingível, ele é imensurável. Esse poder de Deus a cada dia derramado sobre a mim, sobre a sua vida, ele não poderia ser derramado de uma vez só, nós não aguentaríamos. Todo esse conhecimento de Deus, ele é gradativamente acrescentado na vida do ser humano conforme a sua busca e também conforme a necessidade de Deus para justamente cumprir, a maioria das vezes, serviços aos quais aquelas pessoas que se converteram, né, estão ali propícias a realizar. Então, temos que ter muita calma, muita cautela nesse conhecimento de Deus. Conheci muitas pessoas que, durante a sua caminhada cristã, né, numa tentativa de preenchimento de tantas dúvidas, tantas incertezas, acabaram que se desviando dos caminhos. Não há quem busque preencher as suas próprias lacunas, né, que não vá dar com o muro na parede, com a cara na parede, quando você não faz isso justamente com responsabilidade, sabendo que Deus é que a cada dia nos acrescenta esse conhecimento maravilhoso da parte dele. Aquilo que nós não entendíamos no começo da nossa conversão, que hoje nós entendemos, né, coisas que hoje não entendemos, mas que futuramente, com a caminhada cristã, mais na frente, mais amadurecido, com experiências vividas, é que vamos compreender essas coisas. Então, essa questão de incertezas, de dúvidas, que fazem muitas vezes o cristão viver em momentos miseráveis, né, é isso que muitas vezes faz com que a pessoa se desvie dos caminhos do Senhor. Então, tenhamos que ter cautela nisso. Nosso ponto de partida sempre deve ser: sou o que sou pela graça de Deus e pelo poder de Deus. O cristão é fruto dessa operação de Deus. Nada menos e nada mais do que isso. Ninguém pode fazer esse cristão. Só Deus faz cristão. Esse é o real sentido dessa petição de Paulo a Deus, dessa capacitação. Então ele ora sem cessar por eles e ora no sentido de que eles penetrem as profundezas do entendimento, do conhecimento e da compreensão da vida cristã e reconhecimento das possibilidades que agora nos são delegadas, justamente porque o nosso alto preço para que fôssemos reconciliados por Deus foi pago por Jesus na cruz do Calvário. Nosso primeiro ponto, subponto, trata sobre Cristo, as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos, conforme descrito no capítulo 1, versos 20. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus, Pai. Atos 2, versos 24, Atos 3, verso 26, Atos 17, verso 31. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias do que dorme, conforme 1 Coríntios 15, versos 20 ao 22. Assim feito as primícias, assim sendo a ressurreição de Jesus, é a garantia de que seremos ressuscitados, conforme 1 Tessalonicenses 4, 14. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos, conforme descrito em Efésios 2:6. Desse modo, os crentes vencerão a morte, se erguerão gloriosamente em seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente, conforme descrito em João 5, 28 e 29, e Filipenses capítulo 3, versos 20 e 21. Bem que poderíamos perguntar a esta altura por que o apóstolo escolhe essa ilustração em particular da ressurreição de Cristo. Porque ele demonstra o poder de Deus pela ressurreição de Cristo e não pela criação. A criação foi uma notável uma manifestação do poder de Deus. Pois lhe bastou dizer: haja luz e houve luz. Ele fez tudo do poder da sua palavra. Criou tudo do nada, ex nihilo. E por que o apóstolo não usou a comparação do manifesto de Deus em alguns dos grandes julgamentos da história? Haveria algo mais que significativamente mostra o poder de Deus no dilúvio, quando as janelas do céu foram abertas e as montanhas
foram cobertas pelas águas, ou porque o apóstolo não usou a destruição de Sodoma e Gomorra, ou os extraordinários milagres relacionados com o êxodo de Israel do Egito para Canaã, a divisão das águas do Mar Vermelho, a divisão das águas do Jordão. Por que ele não escolhe algum desses eventos ou de outros similares, mas em vez disso a ressurreição do Senhor Jesus Cristo dentre os mortos? O apóstolo escolhe a ressurreição de Cristo dentre os mortos, creio eu, que é uma demonstração objetiva do poder de Deus. Ele a escolhe também porque é uma perfeita analogia do que nos aconteceu espiritualmente. Também ajuda a apresentar a doutrina da nossa união mística com Cristo e a mostrar que quando Cristo foi ressuscitado, nós fomos justamente ressuscitados com ele, estamos ainda assentados com ele, precisamente agora, nas regiões celestiais, como está descrito no capítulo 2 de Efésios. Mas, além disso, creio que ele faz essa escolha porque é a prova acima de todas as outras provas. O fato de que todos os obstáculos e empecilhos e inimigos postos em nosso caminho serão derrotados. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo dentre os mortos é a prova positiva e absoluta de que até o último inimigo, a morte, ela foi vencida e derrotada. Essa é a nossa garantia, né? A nossa segurança na salvação de Cristo. Né? Não foi um sacrifício que pode ser que nos proporcione a salvação. Na verdade, esse sacrifício ele nos proporciona com garantia essa salvação. Essa garantia dessa salvação, ela também é inerente e necessária para a questão da perseverança dos santos. Então, a partir do momento que eu e você nos convertemos, reconhecendo esse sacrifício maravilhoso de Cristo por mim e por você, nós tenhamos que a cada dia perseverar nessa doutrina, crescer na graça e no conhecimento de Deus, procurar a cada dia se fortalecer diante das fraquezas que nos são apresentadas, sabendo que existe um Deus poderoso que nos olha do alto, que nos contempla, que nos ajuda sempre, aquele que é poderoso para sustentar o nosso depósito até aquele dia. Só Ele pode fazer isso. O nosso Cristo poderoso, que morreu na cruz do Calvário, por mim e por você, pode nos proporcionar tamanha graça. Nosso segundo subponto, Cristo elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo à sua direita nos céus, conforme descrito no capítulo 1, verso 20. Aqui está em foco a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica, conforme descrito no Salmo 110 e em Atos, capítulo 1, verso 6. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e sobre as forças do mal, conforme descrito em Filipenses 2, versos 9 a 11 e Colossenses 2:15. Esse triunfo também está assegurado aos salvos, conforme descrito em 1 Coríntios 15, versos 56 e 57. E endossa a nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão nos fez assentar nos lugares celestiais, conforme descrito no capítulo 2 de Efésios, verso 6. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. Ele está à direita de Deus, compartilhando o trono com seu Pai, muito acima de todo principado e poder e potestade e domínio. Tal é a medida do poder de Deus que se mostra no Senhor Jesus Cristo. O Pai não somente o ressuscitou dentre os mortos e do túmulo, como também o elevou e o colocou no lugar de suprema honra e autoridade, colocou à sua direita. Mas Paulo ainda acrescenta algo a isso e diz: e sujeitou todas as coisas a seus pés. Todas as coisas estão em sujeição ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor sobre cada uma delas. Quando Deus fez o mundo, não fez como alguns ensinam, como o fabricante de relógio faz, dá-lhe uma corda e o deixa. O universo sustentado ativamente por Deus. E ele passou ao Filho essa autoridade. Ele é o dominador, o cabeça sobre todas as coisas. Ele dirige os astros em suas órbitas, o oceano em seu movimento, o vento e a chuva, o furacão e a tempestade, a luz do sol, tudo. Toda forma de vida está em suas mãos. Ele é o cabeça sobre todas as coisas. Contudo, isso não se implica
é somente ao universo material. Também se aplica ao universo moral e ao universo espiritual. Deus o fez cabeça sobre todas as coisas. Deu-lhe esta dignidade, o Criador do universo, o artífice, o dominador do cosmos, e entregou a ele o controle de tudo, em toda parte. Essa é a sobreexcelente graça de Jesus no plano da salvação. Aquele quem olhou e viu a possibilidade de restauração do homem a Deus, desceu dos céus e assim na cruz do Calvário morreu por mim e por você, nos proporcionou essa maravilhosa graça da salvação. E por esse motivo foi que Cristo foi exaltado à direita de Deus. Nós compreendemos que quando falamos acerca de que a mensagem ela tem que ser cristocêntrica, entendendo que Cristo tem que ser o centro justamente da mensagem cristã, justamente apresentando a questão de que um cristão ele não tem como ser identificado se ele não colocar Jesus como sendo no centro da sua vida. E colocar Jesus no centro da sua vida não é simplesmente abrir a boca e dizer que confessou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas, na verdade, vai muito além disso. Vai além de uma vida prática, uma vida de cada dia de amadurecimento diante da presença de Deus. Conhece aqueles cristãos estáticos, aqueles que estacionaram, aquelas pessoas que entraram na igreja, já se passaram 10, 15 anos, mas elas continuam da mesma forma. Para elas é como se aguardasse apenas a volta de Jesus. Mas quando nós fomos chamados por Deus para essa tão maravilhosa graça da salvação, ela requer de nós uma transformação. Essa transformação, inevitavelmente, ela vai fazer com que nós venhamos à prática das boas obras. É essa transformação do céu em nossas vidas que nos faz novas criaturas, novas pessoas. A partir do momento que entendemos que Cristo morreu por mim e por você, isso não pode simplesmente ser um ato esbravejado simplesmente ao léu, sem sentido nenhum, mas que há necessidade de um verdadeiro compreendimento dessas coisas. Paulo orou para que aqueles homens viessem a ter esse compreendimento da parte de Deus, para que eles fossem fortalecidos nos seus caminhos. Essa era a necessidade dos de Efésios. Paulo, quando chegou àquela cidade e viu apenas 12 homens ali que estavam dispostos e poderiam ser chamados ali como discípulos, né, de Cristo, mas que precisavam ter mais experiência com Deus. Paulo compreendeu que os homens não necessitariam de uma segunda bênção, mas que Deus pudesse dar entendimento acerca das grandezas de Deus, para que eles viessem a compreender. Paulo entendeu que como que os seus olhos estivessem cobertos, obscurecidos, e agora eles necessitariam enxergar um pouco mais. Então, enxergar de forma espiritual, não só com os olhos humanos. Pensou, nos dias de hoje, seria talvez frustrante para o missionário chegar em algum lugar e encontrar poucas pessoas que professassem a sua mesma fé. Mas Paulo não pensou assim. Paulo não retrocedeu. Paulo entendeu que a grandiosidade de Deus estava que ele é que controla esta obra é dele. Somos peças, somos instrumentos, é ele que nos capacita, ele que a cada dia nos fortalece, nos faz entender diante da dificuldade que ainda há saída, e justamente essa condição do homem de compreender essas coisas, porque Deus assim nos capacita, da questão do intelecto, é que faz com que nós sejamos diferentes. Quando nós temos essa transformação de Deus, isso é muito mais sobressalente ainda. Nosso terceiro subponto trata sobre Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado e poder, potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, conforme descrito no capítulo 1, verso 21. Significa que ele foi exaltado acima de toda eminência do bem e do mal, de todo título que se pode conferir nessa era e também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo cabeça da igreja,
igreja, e segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo, conforme descrito no capítulo 1, verso 23. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor, conforme descrito em Mateus 16, 18. Aquele que uma vez foi um bebê, deitado dependentemente numa manjedoura de Belém. Ele é o menino que aos 12 anos de idade argumentava com os doutores da lei no templo. Ele é o carpinteiro de Nazaré. Ele é o jovem que começou a pregar com a idade de 30 anos. Ele é aquele que sabia o que era estar fraco e cansado e que uma vez assentou-se ao lado de um poço por volta do meio-dia porque estava cansado e não puder acompanhar os seus discípulos quando eles foram comprar provisões. Ele é aquele que dormiu de pura fadiga no bar. Ele é aquele que foi crucificado em grande fraqueza e aparentemente derrotado por homens cruéis e de maus planos. É ele, Jesus, que foi assim exaltado. É assim que se mede a extraordinária grandeza do poder de Deus. Quando se fez homem, quando assumiu a nossa natureza humana, ele foi feito semelhante aos seus irmãos. Tornou-se sujeito à tentação, sujeito às fragilidades da carne. É nele que a natureza humana foi agora elevada às alturas. E está à direita de Deus. Essa é a medida do poder de Deus. Essa exaltação de Cristo que intercede por nós, sendo ele o único mediador agora entre Deus e os homens. Não há outro. Não adianta você procurar, seja na nossa religião ou em outras religiões. Só há um mediador entre Deus e o homem, e esse é Jesus Cristo, o Senhor Todo-Poderoso, que morreu para salvar a mim e a você. Quando ainda pecadores, quando éramos ainda pecadores, ele nos amou primeiro, derramou do seu amor no Calvário para nos restaurar a Deus, nos proporcionando, nos tornando propício a receber essa maravilhosa graça de Deus e fazendo com que nós pudéssemos ser alcançados por essa tão maravilhosa salvação. Glória a Deus. Diz assim a nossa conclusão. Embevecido, ou seja, encantado, extasiado com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Glória a Deus, aleluia. Então, nada poderá impedir, pois ele é o Senhor de todos. Ele derrotou o diabo quando estava na terra, ele destroçou o diabo na cruz. O diabo está sob controle, será lançado no lago da perdição eterna. Tão certamente como o Senhor Jesus Cristo se levantou do túmulo, nós também seremos levantados do túmulo e ressuscitaremos sem corrupção, seremos sem defeito e inculpáveis. O fato de que a cabeça ressuscitou é uma garantia de que o corpo ressuscitará. Já ressuscitamos espiritualmente. Depois ressuscitaremos física, material e corporalmente. Nada poderá impedir isso. Com Paulo podemos dizer, estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, conforme descrito em Romanos capítulo 8, verso 38 ao 39. Glória a Deus. Que o Senhor nos dê graça a cada dia para compreender as suas coisas, entendendo que Deus nos acrescenta do seu conhecimento a cada dia, conforme buscamos mais e mais da sua graça, o Senhor se revela mais e mais a nós. Nós possamos entender dessas coisas, compreendendo que o Deus Todo-Poderoso vela por mim e por você. Jesus Cristo em breve voltará, que possamos estar sempre atentos, né, de forma a estarmos preparados, perseverantes, a qual neste desígnio ao qual fomos chamados, anunciando a palavra do Senhor, demonstrando dessa tão maravilhosa graça que transformou as nossas vidas, que outras pessoas venham a conhecer esse evangelho maravilhoso e ser transformado também por essa graça maravilhosa de Deus. Que Deus nos conceda uma noite de
paz, de maravilha na sua presença, de entendimento e de engrandecimento a cada dia na sua obra. Glória